Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Começando muito bem mais um trimestre com a revista Conectar Mais Jovem, cujo tema é Monarquia em Israel, os altos e baixos da liderança de um povo. E já queremos começar o nosso Conectados na Lição agradecendo a nossa liderança, Bispo Primaz Dr. Manuel Ferreira, ao nosso Bispo Samuel Ferreira, também ao nosso diretor-geral, Bispo Abner Ferreira, e à nossa querida diretora pedagógica, Bispa Marvi Ferreira, pelo apoio dado sempre à Juventude de Cristo. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda, e também representando os rapazes da Juventude de Cristo. Eu estou falando dele, obreiro, nosso querido Felipe Pinheiro, seja muito bem-vindo. E também recebendo o comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello, seja muito bem-vindo, querido pastor. Gente, a nossa lição de número 1 está imperdível, entendendo o contexto da monarquia. E eu já quero fazer a primeira pergunta para o nosso comentarista, pastor César. Qual era o contexto no período de instituição da monarquia? Explica para a gente, pastor. A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Essa pergunta é interessante porque no contexto em que foi inserida a monarquia, nós perceberemos que o período dos juízes, que antecede a esse período, tem um versículo-chave que levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que ele fizera no Egito. Outro texto que se repete no período dos juízes, que podemos dizer também judicatura, que nada mais é do que juízes que Deus levantava esporadicamente para julgar o povo, uma expressão comum que encontramos e tornar os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, neste contexto, era perceptível o caos religioso, o caos político, o caos social. E então surge Samuel, que é aquele que vai fazer a transição da judicatura para a monarquia. Quando Samuel vai falar desse período, nós encontramos também que era um período onde a palavra de Deus era de muita valia naquele tempo. Vemos a corrupção no quesito religioso através dos filhos de Eli, que viviam uma vida como se não conhecesse o Senhor, embora estava envolvida em todos os rituais sagrados do sacrifício. Então, este é um momento conturbado em que a nação vivia, sem referencial, uma nação que não tinha mais conhecimento da palavra de Deus, nem daquilo que Deus havia estabelecido no Decálogo. E é nesse período de conturbação que surge a nação de Israel, e vale salientar aqui que eles pedem um rei a Deus como cópia às demais nações. O texto é bastante claro ao dizer assim: dai-nos um rei como existe às demais nações. Então, a gente precisa analisar muito bem esse período para poder entender que a monarquia nasce a partir de um caos que a nação estava vivendo. Obviamente, eles queriam uma mudança no regime para que, quem sabe assim, pudesse ter uma mudança em todos os problemas que eles estavam vivendo naquele período. Uau! Pastor César, o que representava a mudança do governo teocrático para o governo monárquico? Essa pergunta é bastante interessante e para responder nós precisamos trabalhar os dois termos que aqui estão em voga. A primeira deles é a teocracia. Até o momento da judicatura, que é o livro dos juízes, percebemos o governo de Deus, a expressão theos mais krate, que é poder, governo humano. No caso aqui, não é o governo humano, porque o governo humano seria a democracia. Quando se fala de teocracia, é o governo divino. Então, até aquele momento, o que vemos é Deus sobre o domínio, sobre o governo. Então, nós percebemos isso quando Deus chama Moisés,
quando Deus substitui Moisés por Josué, tem o período das conquistas, e também quando Deus esporadicamente levanta juízes para julgar a causa do povo que estava sendo oprimido por determinada nação, a teocracia. E muda-se para a monarquia. A monarquia nada mais é do que a representatividade de um rei, um sistema onde o rei se torna a pessoa central do governo. A grande pergunta que a gente faz aqui é: deixou Deus de governar sobre o seu povo? Não. A única questão que aconteceu aqui com o regime monárquico é que agora estaria presente a figura de um rei. Agora, quem escolheu o rei? Deus escolhe o rei Saul, no caso. Então, o que nós precisamos entender é que Deus é o governo literal do seu povo. A outra, existe um representante de Deus sobre o seu povo, que é a monarquia que foi instituída nesse período. Muito bem, lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, o Plano de Incentivo à Leitura. São textos, dicas, comentários que vão agregar muito mais os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios da Editora Betel a representante da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. Laiane, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Felipe, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Estamos em mais um Conectados na Lição. E o PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema O Jeitinho Não Compensa. Olha, gente, nós brasileiros gostamos muito de dar jeitinho nas coisas, mas como cristãos nós temos um caráter forjados em Cristo. E por isso devemos ser como Daniel, ter o espírito de excelência, ofertar para Deus o nosso melhor e ofertar ao nosso próximo o nosso melhor, nada de dar jeitinho. Então, se você quer saber mais um pouco desse tema, acesse o nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br, e você vai ficar por dentro de tudo. Pastor César, a juventude quer saber quem estabeleceu e quais eram os deveres de um rei. A paz do Senhor, diaconisa Laiane, é uma pergunta interessante. E já respondendo, o próprio Deus, na sua onisciência, sabendo que ia chegar um momento da história desse povo, o povo de Israel, eles iriam solicitar um rei. Então Deus começa a dar diretrizes de como esse rei deveria se portar. Se você quiser observar, está no capítulo 17 de Deuteronômio, e Deus estabelece ali que o rei não poderia acumular para si riquezas, nem bens, nem mulheres, nem cavalos. E às vezes a gente olha isso, a gente fica assim sem entender. E é muito claro porque lá fala, para que o seu coração não se exalte e se coloque acima das pessoas. O próprio cargo de rei já confere poder e autoridade. E o que Deus estava estabelecendo é que o rei não poderia usar disso para crescer materialmente. Uma outra questão é que o rei deveria ter uma cópia da lei diante de si, para que ele aprendesse a temer a Deus. Então são duas coisas que um governante, que um rei deveria primar: ter uma cópia da lei de Deus no seu gabinete, na sala onde fica o seu trono, para que ele pudesse entender que quem constituiu foi Deus e que ele deveria viver sob os ditames de Deus. Conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro subsídio do trimestre, Reis, Tronos que Governaram Israel e Judá. Uma super literatura que vai agregar o conhecimento da palavra, escrito pelo pastor Marcos Flávio Oliveira. Para adquirir o seu exemplar, acesse um desses telefones que estão passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Gente, em tempos digitais, a Editora Betel sai na frente e lança Ordem do Farol, uma ferramenta educativa com uso de tecnologia que vai abrilhantar ainda mais os estudos da palavra. Saiba mais em www.ordemdofarol.com.br.
ordemdofarol.com.br. Bom, vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem muito mais para você aqui em mais um Conectados na Lição. A paz!